Olá, olá, bem-vindos aqui mais uma vez à Casa de São Lázaro. Hum. Bem-vindos aqui mais uma vez à Casa de São Lázaro e hoje já sabem, estamos aqui em dia sexta-feira, sexta-feira abençoada. E hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre Orixá. Orixá, ter Orixá, ser do Orixá, ah, trabalhar com Orixá, dizer um bocadinho sobre isto. Um bocadinho tudo à volta disto, ok? Um bocadinho escuro, peraí. Então, hum, o orixá o que é? O orixá é uma força da natureza. Okay? O orixá é uma força da natureza. Há orixás que já estiveram em terra, há outros que não. E o orixá pode ser visto, observado, estudado sobre várias perspectivas. Ou seja, um orixá é uma energia que é cultuada em diversas religiões. Ok? Muito bem. O orixá é então uma energia que é cultuada em diversas religiões de várias maneiras diferentes. Ou seja, muitas vezes a relação que as pessoas têm com esse orixá depende do conhecimento e da forma como foi passado esse conhecimento em relação ao orixá. O que isto quer dizer é, nós temos a raiz do orixá em África, okay? Mas depois, na medida em que os povos africanos foram trazidos à força para outros locais do planeta e na medida em que esses povos tiveram ou não elementos parecidos com aqueles que estavam em África, tiveram que se adaptar à realidade para onde foram levados. Desculpem. Isso depois mudou ou alterou ligeiramente a maneira de cultuar os orixás. O que significa que, por exemplo, na Nigéria é uma coisa, no Brasil é outra e em Portugal ainda é outra. Okay? Há ligeiras alterações. Um exemplo muito prático para vocês perceberem. Na Nigéria há plantas e elementos locais, o que significa que os nigerianos cultuam o orixá com aqueles elementos locais. Aquele que foi levado para o Brasil e que continuou a cultuar o orixá, transformou isso, porque a realidade que ele tinha no Brasil era completamente diferente. Os elementos que tinha eram completamente diferentes. Então, quando chegaram ao Brasil, tiveram que se adaptar à realidade que eles tinham. Daí que, isto falando assim muito, muito por alto, sem aprofundar grande coisa, muito por alto, duas das religiões que são mais conhecidas, assim de forma geral, é então a Umbanda e o Candomblé.
Okay? Tanto a Umbanda como o Candomblé cultuam o orixá de formas completamente distintas. E é o mesmo orixá, que é, por sua vez, o mesmo orixá que está na Nigéria. Okay? Só que o conhecimento e a adaptação à realidade foram feitas de forma distinta. A Umbanda adaptou-se de uma maneira e o Candomblé adaptou-se de outra. Isto, porque é que só falo destas? Há outras. Mas sem complicar muito, estou só a falar destas porque depois, na grande maioria dos casos, foram essas que também foram então trazidas para Portugal. Em Portugal o que se vê mais é Umbanda e Candomblé. Certo? Que é praticada dentro dos mesmos moldes que se pratica no Brasil, tanto a Umbanda como o Candomblé, mas muitas vezes há necessidade de fazer ligeiras adaptações à realidade portuguesa. Porque os elementos que temos aqui, em Portugal, os elementos locais, são completamente diferentes dos elementos que temos na Nigéria e que, por sua vez, também temos no Brasil. Porque só em termos de clima é tudo completamente diferente. E aquilo que há localmente é completamente diferente. Okay? Então o que é que se faz? Tenta-se trazer ao máximo, obviamente, os elementos originais. Portanto, tem que se mandar vir os elementos originais da Nigéria e tem que se mandar vir os elementos originais do Brasil. Mas, muitas vezes, há uma necessidade de adaptação à realidade portuguesa. Por isso é que foi este fio condutor e eu não falei mais nada. Porque há outras realidades, né? Aqui na Casa de São Lázaro nós praticamos então Umbanda. Durante muito tempo nós praticámos uma Umbanda então um pouco mais, como é que explicar? Um pouco mais light. Okay? O que isto quer dizer é que durante muito tempo a nossa Umbanda teve um determinado tipo de influências. Okay? Quando eu comecei a praticar Umbanda, eu não comecei direto na Umbanda. Eu comecei noutras religiões. E ao longo da vida fui sofrendo influências de outras religiões, onde fui aprendendo sempre. E então, tudo isso culminou depois na Umbanda. No entanto, a Umbanda que nós começámos a praticar era uma Umbanda com uma forte influência espírita, do espiritismo de Allan Kardec, e também, temos que confessar, uma certa influência também ainda católica. Porque quer nós queiramos, quer não, o catolicismo influenciou muita coisa. E, portanto, isso quer dizer que a Umbanda não foi imune ao catolicismo. E sofreu alguma influência. E a Umbanda que nós começámos a praticar inicialmente tinha, efetivamente, uma influência marcada por parte do espiritismo de Allan Kardec e por parte do catolicismo. Isto está difícil. Depois, começou então a haver um desenvolvimento, porque a nossa Umbanda começou então a enraizar mais. Ou seja, a Umbanda que nós praticamos começou a enraizar mais. Ou seja, a Umbanda que nós praticamos começou a sofrer outro tipo de influências por conta de diversos fatores. E então começamos a praticar uma Umbanda mais africanizada, ou seja, mais próxima da realidade africana, no sentido de começarmos a aprofundar mais as nossas raízes africanas,
e a perceber que, efetivamente, nem o kardecismo, nem a parte católica faziam já tanto sentido para nós. Isto devido a estudo e também devido a aprofundar sobre mim mesmo e a perceber que tinha efetivamente raízes africanas no meu ADN. Portanto, respeitando essas raízes, comecei, digamos então, a procurar, a pesquisar, a ver a coisa de outra maneira. O altar sempre me respeitou, ou seja, o nosso altar sempre me respeitou, nunca me obrigou a fazer nada, mas à medida que eu fui mudando a minha perspectiva, eles foram dizendo: ainda bem que mudou, porque assim é melhor. Ou seja, nós não íamos obrigar a fazer nada, mas, na medida do possível, iríamos tentar ensiná-lo a praticar uma coisa mais realista e menos influenciada por influências mais light, chamemos assim, porque isso não tem lógica. Ou seja, uma religião afro-brasileira tem que ter influência brasileira, mas afro. E o afro não pode ficar esquecido. E na medida que você se vai compreendendo a si mesmo, você vai também aprofundando as suas raízes africanas e vai começando a perceber o porquê de se fazer certas coisas. Portanto, a nossa Umbanda começou então a mudar. Continuamos, obviamente, a trabalhar na linha das almas, mas de uma forma mais africanizada. Não precisava dizer isto, mas achei por bem. Para além disto, hoje é um dia muito interessante. Porque fazem hoje 3 dias. Foi então o dia de Iemanjá. Este ano não publicámos nada nosso feito aqui. Não publicámos, não quer dizer que não tenha sido feito. Mas, de qualquer forma, Iemanjá hoje lembrou-se e fez-nos uma surpresa. E efetivamente nós percebemos o que ela queria dizer. Ser do orixá é então uma coisa diferente. Ou seja, é cultuar uma força da natureza, e essa forma de cultuar a força da natureza é completamente diferente na Nigéria, no Brasil e em Portugal. Okay? Portanto, o que é ser do orixá? O que é ter orixá? O que é cultuar orixá? O que é ser devoto do orixá? E qual é o nosso lugar na linha do pão? E vocês vão dizer assim, na linha do quê? Do pão. Sabem? Imaginem uma padaria. E imaginem que vocês querem comprar pão, mas quando lá chegam, já estão outras pessoas também a querer comprar pão. Qual é o vosso lugar nessa fila toda, nessa linha toda, para comprar pão? E vocês vão dizer assim, você está maluco, será? Será que vocês sabem qual é o vosso lugar na linha do pão? Eu vou explicar o que isto significa. O facto de alguém ser africano não significa que é devoto ou praticante ou filho de orixá. Mas é verdade. O facto de a pessoa ser africana não quer dizer que esteja ligada a esta parte ancestral e a este tipo de religiões. A pessoa pode ser muçulmana. A pessoa pode ser budista. Não é porque é preto e veio da África que é da macumba.
Portanto, ser africano não significa praticar religiões africanas. Logo aí, nós percebemos que não é porque nasceu ali que já sabe tudo de macumba e não é porque nasceu na Nigéria que já sabe tudo, seja do que for. Não. Não é porque é preto, nascido seja onde for, que sabe de macumba. A cor da pele não influencia o conhecimento que a pessoa tem a nível espiritual. Não é porque é branco que a pessoa não vai conseguir saber sobre religiões afro. Meu Deus, o que Saruco está para aqui a dizer? Não é? Vou beber uma piquinha d'água. Piquinha d'água só faz bem à saúde. A vossa. Então, ser preto não é ser macumbeiro. Se ser branco não é não poder ser macumbeiro. Se ser africano não significa ser macumbeiro. Então, afinal, o que é ser macumbeiro? Da macumba, da religião afro. O que é isso de praticar religiões afro? Olha, apagou-se. Olha, veio a água, apagou. Veio a água, apagou. Capiche? Veio a água, apagou. Às vezes não vale a pena lutar com a água. Então, praticar religiões afro significa que a pessoa, em primeiro lugar, tem conexão, ou seja, tem entradas. É aquilo que a gente já falou aqui. E vamos mostrar aqui. Imaginem. Estão a ver, não é? Esta coisinha assim, isto é uma entrada, não é? Esta coisinha aqui é uma entrada. Se a pessoa não tiver uma entrada adequada para conseguir ter contacto com determinado tipo de energias, não adianta tentar, porque não vai entrar, nem sair. Ou seja, a pessoa não vai conseguir ter contacto com aquela energia. Okay? Portanto, quem não tem, vamos imaginar que esta entradazinha, dá um exemplo. Vamos imaginar que esta entradazinha é uma entradazinha para ligar a Ogum. Por exemplo. É um exemplo qualquer. Assim ao calhas. Se a pessoa não tem ligação com Ogum, a pessoa nunca vai conseguir trabalhar com Ogum. Ponto. Diretamente nunca vai conseguir trabalhar com Ogum. Porque a pessoa não tem ligação. Não tem forma de comunicar. Portanto, a pessoa nunca vai ser filha de Ogum. Ou seja, a pessoa nunca vai ter uma ligação direta com Ogum. Direta. Eu sou filho de Ogum, mas toda a gente pode ser filho de orixá. De algum orixá. Não é preciso sermos todos filhos do mesmo. Tipo aquelas casas que a gente às vezes vê aí, em que pim pam pum pau. Sabem? É chapa 3. Em 10, 8 são de não sei quê. Assim, coisas assim. Pronto. Não, isto não acontece. Isso não acontece. O facto de eu ter algum ou não ter algum não vai influenciar
diretamente as pessoas que estão à minha volta. Se pode haver, eventualmente, alguma afinidade e as pessoas acabam por se juntar, isso é outra história. Mas estamos a falar só assim em geral, para já. Só assim em geral. Então o que é que acontece? Se eu não sou filho de algum, se eu não tenho algum, mas preciso de algum, o que eu tenho que fazer é ir ter com alguém que tenha algum. Eu posso cultuar algum? Posso. Mas sou filho de algum? Não. Se eu não sou filho de algum, o meu papel será devoto de algum. Aquele que cultua algum sem ser filho. E na categoria de devoto, qualquer pessoa pode ser devota do que quiser. Até das pedras da calçada. Agora, se a pessoa tem ligação direta com aquele orixá, não. Isto fique bem claro. A pessoa poderá prestar culto, mas nunca terá lugar ou nunca terá ligação direta com aquele orixá. Sarugo, então, mas o que é que isto tem a ver com a fila do pão? Tem a ver que, em primeiro lugar, na fila do pão da padaria de Ogum, em primeiro lugar, estão os sacerdotes de Ogum. Os sacerdotes, aqueles que têm cargo, perante Ogum e que trabalham para servir Ogum, do princípio da vida até ao fim. Esses são os primeiros na fila do pão. São aqueles que têm ligação direta com Ogum. A seguir aos sacerdotes de Ogum, que são obviamente filhos, mas que são sacerdotes, são destinados a trabalhar com aquele orixá, têm cargo para trabalhar com aquele orixá. A seguir aos sacerdotes de Ogum, na fila do pão, estão os filhos de Ogum. Todos aqueles que, tendo cargo ou não, são filhos daquele orixá. Portanto, vocês já estão a ver a quantidade de gente que vocês têm à vossa frente na linha do pão. É verdade. A partir daí, tanto falo que paga. Mas não fica queimado. Sempre na letra, sempre na letra. É o que dá. A letra, a letra, a letra. O que é que acontece? Se vocês são devotos, vocês estão um bocadinho para trás na fila do pão, na padaria de Ogum. Certo? E depois o que é que vai determinar ainda mais o vosso lugar? A fé, a devoção que vocês têm a Ogum. Se vocês são devotos de Ogum uma vez por ano, é uma coisa. Se vocês são devotos de Ogum quando aperta, é outra coisa. Se vocês são devotos de Ogum porque já tiveram a bênção de ter intervenção de Ogum na vossa vida e prestam culto sempre que podem e sempre que vos é solicitado e estão a auxiliar os filhos de Ogum ou estão a auxiliar os sacerdotes de Ogum, o vosso lugar na fila do pão é outro. Vai já tudo a correr agora à procura de um filho de Ogum para ter os caminhos sempre abertos. É tipo osmose, é o cola, né? É tipo, eu sou vizinho da Amália Rodrigues, já sou fadista. Já sei de fado, eu fado. Sou vizinho, né? Não. Portanto, se você é devoto
simples devoto de qualquer orixá, neste caso estamos a exemplificar com algumas, qualquer orixá, você quando quiser alguma coisa com esse orixá, vá ter com um filho ou vá ter com um sacerdote. Isto é a primeira coisa. Estão a perceber a lógica disto? Ah pá. Blá, blá, blá. Agora, o que é que vai distinguir? Qual será a diferença entre os sacerdotes de Ogum, os filhos de Ogum? Qual é a diferença entre eles todos? Que é para a gente também saber qual é o lugar deles, qual é a posição deles na fila do pão de Ogum. O caráter. Ok? O caráter. Eu posso ser sacerdote do que eu quiser. Eu posso ser filho daquilo que eu quiser. Até posso ser um filho da puta. Ah, está o charuto. Filha da puta, usar aquela linguagem. Mas é do norte, filha da... Portanto, como eu posso ser um filho da puta? Ser filha da puta impede-me de praticar a religião? Não. Infelizmente não. Portanto, eu posso ser um filho da puta e praticar a religião, não é mesmo? Agora, os resultados que eu vou ter sendo um filho da puta são os mesmos? Não. Portanto, um sacerdote com mau caráter, um filho de orixá com mau caráter e um devoto de orixá com mau caráter vão para o fim da fila. Para o fim da puta da fila. E possivelmente nem sequer trabalham com algum. Nem sequer nunca comeram uma carcassinha de algum. Porque nunca tiveram hipótese, nem vão ter, na puta da vida, em não sei quantas encarnações, de chegar à porta da padaria de algum. Porque o lugar deles não é ali. Quando a gente fala disto, posso até dizer mais. Os orixás são para toda a gente, mas nem toda a gente é para o orixá. Porque nem toda a gente tem moral suficiente, tem caráter suficiente para poder servir. Porque a principal função de um sacerdote e de um filho de orixá é servir. Não é servir-se, é servir ao orixá. Não há um ano, não há 3 anos, não há 5, não há 7, não há 14, não há 21 que façam de vocês um bom sacerdote se vocês não tiverem caráter. Porque vocês entram na religião e a religião não entra em vocês. Dá que pensar. O que é que vai acontecer? Vocês nunca vão ter acesso a algum. Vocês nunca vão ter acesso a algum. Vocês não, possivelmente nunca terão acesso a um sacerdote de algum, porque ele olha para vocês e tira-vos a pinta do caráter. Vocês possivelmente poderão enganar um filho ou dois de algum, mas não mais do que isso. Porque ele vai ser vosso amigo inicialmente, vai-vos dar uma oportunidade que não vos conhece, mas depois corta. Porque ou está a servir o orixá, ou vos está a aturar a vocês. A aturar a você. E depois vocês ficam ali no meio dos devotos, no meio do... Mas com o caráter que têm, vocês vão sempre ao fim da fila. Porque até um devoto que seja efetivamente devoto
e tenha respeito pelo orixá, nunca vos vai dar ouvidos muito tempo. Porque vai perceber que o vosso caráter não é aceitável. Está difícil. Isto é o problema das cigarrilhas, é que está difícil. Por isso é que eu prefiro charuto, mas pronto, hoje calhou assim. Bora outra vez. Mais um fósforozito. Mas não é dormir. E pega fogo, mas não é ali. Não é, não. Pega fogo, cara. Portanto, vocês podem andar. Vocês ainda não perceberam onde é que eu quero chegar, mas já lá vão. Já lá vão chegar também como eu. Vocês podem andar mascarados de devoto, de filho e de pai de santo, do santo que vocês quiserem. Do santo que vocês quiserem. Da entidade que vocês quiserem. De tudo. O que vocês quiserem. Mas, quando vocês têm o azar de encontrar de frente, de bater de frente com alguém que é, mas que é mesmo, não diz que é, mas que é mesmo, vocês podem ter a certeza que vocês estão fodidos. Porque das duas uma, se vocês forem muito bons, estão abençoados. Se vocês forem uma merda e tiverem uma merda de caráter de filho da puta, vocês estão fodidos, caralho. Porque vocês vão levar uma dose. Estão a perceber? Vocês vão levar uma dose, filhos. Porque o orixá não vai admitir aldrabões. Não vai admitir embusteiros. Não vai admitir. Portanto, vocês podem estar aí onde vocês quiserem. Escondidos onde vocês quiserem. O orixá vai-vos encontrar. Achei, Cris. O orixá vai-vos encontrar. E quando o orixá vos encontrar, o que é que vai acontecer? Toda a gente é filha do orixá. Toda. Mas, ao ter mau caráter, nunca colherá as bênçãos desse orixá. E se vocês, vamos imaginar, andam a brincar a dizer que são filhos de algum, o que é que vai acontecer? Ogum não é o vosso orixá. Nunca foi, nunca vai ser. Mas vocês andam a dizer que são filhos de Ogum. Quando, em realidade, vocês são filhos de outro orixá qualquer. Outro qualquer. Vamos imaginar que vocês são filhos de, sei lá, qualquer um. Qualquer um. Ou Batalá, ou Oxalá. O que é que vai acontecer? Se vocês são filhos de Oxalá, Ogum a primeira coisa que vai fazer é entrar em contacto com Oxalá, que é o vosso orixá, e Ogum vai dizer assim: estas pessoas andam a mentir e andam-se a fazer passar por meus filhos. Portanto, logo aí é um erro. Estas pessoas andam a trabalhar e a dizer que são filhas de Ogum e andam a vender trabalho em meu nome. 2 erros. E estas pessoas que não são filhas de Ogum, são filhas de Oxalá, não prestam culto e os devidos cuidados a Oxalá.
Terceiro erro. 2 com Ogum, 1 com Oxalá. O que é que vai acontecer? O que é que vocês pensam que vai acontecer? Vai acontecer é que vocês vão ter 2 contas para pagar. Vocês vão pagar, em primeiro lugar, ao vosso próprio orixá, Oxalá. E em segundo lugar, Oxalá vai permitir que Ogum cobre aquilo que vocês andam a fazer em nome dele. Porque vocês não são filhos de Ogum. Já foi, pronto. Conclusão, vocês têm 2 contas para pagar. E as coisas vão começar a acontecer. Vocês pensam que orixá é paz e amor, mas orixá não é paz e amor. Orixá não é só paz e amor. Orixá é esforço. Orixá é determinação. Orixá é força. Orixá é sacrifício. Orixá é sangue, é lágrimas, é esforço, dedicação. Portanto, se vocês andaram a brincar, a dizer que são filhos de Ogum, vocês vão pagar muita coisinha a Ogum. Se vocês andam a negligenciar o vosso verdadeiro orixá, que neste caso é um exemplo, seja Oxalá, vocês vão pagar muita continha a Oxalá. Até, ponto 1, pararem de dizer que são filhos de Ogum. Ponto 2, pararem de vender trabalho em nome de Ogum que vocês não têm contacto nenhum, nem capacidade, nem competência para fazer. E em terceiro lugar, vocês vão pagar caro a Oxalá o facto de andarem a negligenciá-lo. Entenderam? Isto não é uma brincadeira. Ser filho de orixá ou praticar a religião do orixá não é uma brincadeira. Porque, a partir do momento em que vocês são negligentes com Oxalá, se for esse o vosso orixá, vocês têm uma porta aberta. Porque o único protetor que vocês têm é Oxalá. E se vocês não prestam culto, não reverenciam, não respeitam o vosso orixá, ele não vos vai defender. Porque orixá não é babysitter. Orixá não toma conta de criancinhas. Orixá toma conta daquele que se esforça, daquele que trabalha. Daquele que tem respeito. Esta merda não é uma brincadeira. Estão a perceber? Andam a brincar com Ogum, em nome de Ogum, até o dia. Até o dia em que a vossa conta seja suficientemente importante para ser cobrada. É só isto. Nada mais do que isto. Pode demorar 1 ano, pode demorar 10. Quando a vossa conta for suficientemente importante, vai haver um clique. E vem tudo por água abaixo. Portanto, se vocês pensam, vocês brincam com o orixá, vocês estão redondamente enganados. Cris, depois se quiseres aproveita, vê o resto do vídeo, porque isto a gente já vinha lançado. Depois tu vais perceber porque é que a gente está a falar daquilo que está a falar e da maneira que está a falar. Orixá não é brincadeira. Ser sacerdote de orixá é uma coisa, ser filho de orixá é outra coisa, ser devoto de orixá é outra coisa. E ser uma pessoa que nunca teve contacto nenhum com orixá, que não é devoto, não é filho, não é sacerdote, mas que tem respeito, ainda é outra. As pessoas não são obrigadas a aceitar, a querer praticar a religião do orixá. Toda a gente tem um orixá, toda. Mas, no mínimo dos mínimos, são obrigados a ter bom caráter. Porque o bom caráter é que vai ser o fiel da balança entre todas as pessoas. Não interessa ser devoto de orixá, ser devoto de Buda,
ser devoto de Cristo, não interessa de quem é que vocês são devotos ou de quem são sacerdotes ou são filhos, ou que não interessa a vossa prática religiosa, se essa prática religiosa não fizer de vocês boas pessoas. E dizer umas caralhadas, ser duro, ser frontal, não significa mau caráter. Significa frontalidade. Por isso é que muitas vezes às vezes eu vejo uns comentários, assim, por alto, malta manda assim umas indiretas, sabem? Sei que e tal, o que é que isto faz de ti, o que é que a religião faz de ti? A religião faz de mim, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa. Sem falsa modéstia, a religião faz de mim, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa, com capacidade para poder trabalhar e para poder servir. Agora, aquilo que eu sirvo não é exatamente aquilo que as pessoas servem. Aquilo que eu sirvo não é essa merda que as pessoas andam para aí a servir. Em primeiro lugar, não me sirvo a mim. Não me sirvo a mim. Não estava rico. Para perceber? Estava neste momento a fazer um direto, não de Ribabelino, na cidade de Lamego, no distrito de Viseu, mas estava a fazer das Caraíbas ou do Brasil, na praia, a beber caipirinha. Estou a perceber?